Turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática e eu espero que você já tenha se preparado para esta aula, pegando o lápis, a borracha e também o seu livro de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a divisão, então preste bastante atenção e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, turma, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre a divisão. A divisão é empregada quando precisamos dividir uma quantidade em partes iguais. Veja, pessoal, esse exemplo que eu trouxe para vocês. Ana quer distribuir 18 cerejas inteiras igualmente em 3 bolos, sem que haja sobra. Então, para resolver, nós pegamos o número 18 e vamos dividir aí por 3. 18 dividido por 3 é igual a quanto? Nós precisamos encontrar um número que, multiplicado por 3, chega próximo de 18 ou é igual a 18. Então, o número aí que nós vamos usar é o 6, porque 6 vezes 3 é igual a 18. E agora, nós precisamos fazer a subtração de 18 menos 18, que é igual a 0. Agora, turma, nós vamos ver os termos da divisão. Observe aqui que o número que vai ser dividido, que no caso desse exemplo é o número 18, nós chamamos de dividendo, tá? O número que vai dividir, que nesse exemplo é o 3, nós chamamos de divisor. O resultado dessa continha, tá? Nós chamamos de quociente. E o número que fica lá no final da continha, o número que sobra, nós chamamos de resto. Então, nós acabamos de visualizar quais são os termos da divisão. Agora, nós vamos falar sobre divisão exata e não exata. Vamos começar falando sobre a divisão exata. Quando o resto de uma divisão é igual a 0, dizemos que a divisão é exata. Então, observe o exemplo que eu coloquei aqui ao lado. Eu trouxe uma divisão já toda resolvidinha para mostrar para vocês que quando o resto dessa divisão é igual a 0, nós dizemos que essa divisão é uma divisão exata, tá? Então, observe bem aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. O resto dela é 0. Então, nós dizemos que essa divisão é uma divisão exata. Vamos falar agora sobre divisão não exata. Quando o resto de uma divisão é diferente de 0, dizemos que a divisão não é exata. Então, observe aqui, pessoal, que nessa divisão, nós fizemos aí a continha toda e percebemos que o resto dela é diferente de 0. O resto dela é 2. O que sobrou? Sobrou 2. Então, essa divisão, ela não é exata, ok? Pessoal, esse exemplo que eu trouxe para vocês está lá na página 109 do seu livro de matemática. Então, se você quiser acompanhar, abra aí o seu livro na página 109, tá? Então, agora nós vamos falar sobre o algoritmo da divisão. A questão 1 diz assim: um livro tem 87 páginas distribuídas igualmente entre 3 capítulos. Quantas páginas tem cada capítulo desse livro? Vamos agora fazer a continha para descobrir. Nós vamos pegar aí o número 87, que é o número de páginas, e vamos dividir aí entre 3 capítulos, tá ok? Então, pessoal, vamos pegar aqui o número 8 e vamos dividir por 3. 8 dividido por 3 é igual a quanto? Qual número multiplicado por 3 é igual a 8 ou chega próximo de 8? É o número 2. Por quê? 2 vezes 3 é igual a 6. Agora, nós vamos fazer a subtração de 8 menos 6, que é igual a quanto? Isso mesmo, 2. Agora, você precisa pegar o número 7 e vai colocar aqui ao lado do 2.
formando o número 27. 27, turma, dividido por 3 é igual a quanto? Qual é o número que multiplicado por 3 é igual a 27 ou chega próximo do número 27? Isso mesmo, é o número 9. Por quê? 9 vezes 3 é igual a 27. Agora, nós precisamos fazer a subtração desses números, 27 menos 27, que é igual a quanto, turminha? Isso mesmo, é igual a zero. Se você tem 27 e tira 27, você fica com nada, não é isso? Então, turma, nós acabamos de resolver essa questão e vimos que essa divisão é uma divisão exata, porque o resto dela é igual a zero, tá? Para saber se essa nossa continha ela está certa, está correta, nós podemos fazer o seguinte, turma. Nós podemos pegar o divisor, que é 3, e multiplicar pelo quociente, que é 29. Então, veja aqui a continha ao lado. 29 vezes 3 é igual a 87. Depois disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar com o resto. No caso dessa continha, é 87 mais 0, que é igual a 87. Então, nós vamos verificar que o resultado é igual ao dividendo. Veja, 87, certo? Nesse caso, a nossa continha está correta. E agora, turma, nós finalizamos dizendo que o quociente da divisão 87 dividido por 3 é igual a 29, tá? E o resto é igual a 0, tá bom? Agora, turma, nós vamos fazer uma continha de divisão quando o divisor ele tem 2 algarismos. Veja que o divisor aqui dessa continha, ele tem 2 algarismos. E esse exemplo está na página 112 do seu livro de matemática. Vamos resolver aqui essa continha? Então, observe, turma, que eu tenho aqui 8. Vou pegar aqui o 8. Eu não consigo dividir 8 por 13. Então, eu vou dividir aqui, ó, 81 dividido por 13. 81 dividido por 13 é igual a quanto, turminha? Observe que, se eu fazer 1 vezes 13, é igual a 13. Então, não dá, está muito longe de 81. 2 vezes 13 é igual a 26. Ainda está muito longe. 3 vezes 13 é igual a 29, então não vai ser o número 3. Fica muito distante do número 81. Vou para o número 7. Então, 13 vezes 7 é igual a 91. Passou de 81, então eu não posso usar o número 7 aqui. Vamos ver 13 vezes 6, que é igual a 78. Então, o 6 está mais próximo, né? Se eu multiplicar 6 vezes 13, está mais próximo de 81. Então, eu vou usar aqui no quociente o 6. Então, 6 vezes 13 é igual a 78. Agora, eu vou fazer a subtração de 81 menos 78, que é igual a 3, turma, certo? Agora, eu vou pegar o número 4 e vou colocar aqui ao lado do 3, formando o número 34. Que número eu coloco aqui no quociente que multiplicado por 13 chega próximo de 34 ou é igual a 34? Olha só, é o número 2. Por quê? Porque 2 vezes 13 é igual a 26. É o número mais próximo que eu tenho de 34. Se eu pegar e colocar aqui no lugar do 2 o 3, vai ser 3 vezes 13, que é igual a quanto, turminha? É igual a 39. Então, vai passar aí de 34. Então, não posso usar o 3. Eu vou usar o 2. 2 vezes 3 é igual a 26. E agora eu faço a subtração de 34 menos 26, que é igual a 8, certo? Observe, turma, que eu não consigo dividir 8 por 13. Então, o resto aqui dessa continha é 8. E nós dizemos que ela é uma divisão não exata, porque o resto dela é diferente de zero. É 8, ok? Então, turma, nós acabamos de resolver aí uma continha usando o divisor com 2 algarismos. Quando aqui no divisor tem 2 algarismos. Então, é dessa forma que nós realizamos aí
a divisão. Então, 814 dividido por 13 é igual a 62 e restam aí 8, certo? E aí, turma, gostaram da aula de hoje? Nós falamos sobre a divisão e aprendemos várias informações sobre a divisão. Eu espero que você tenha acompanhado aí todo o assunto, tá bom? A nossa aula, pessoal, está chegando ao final, mas eu vou te esperar na próxima aula. Tchau e até a próxima.